Olá, colegas e curiosos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o cotidiano da medicina veterinária. Meu nome é Fernanda de Mac Assunção e hoje eu vou conduzi-los sobre a minha última semana trabalhando com diagnóstico por imagem. Eu comecei essa semana atendendo uma Shih Tzu, claro, com vômito e diarreia. Quem é veterinário sabe o quanto que essa raça tem esse tipo de problema. E avaliando daí então a parte gastrointestinal dela, já que o exame de ultrassom, pelo menos na medicina veterinária, nunca é feito por sistema, mas sim por abdômen total, né? Já que a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo, pode ser que algo dentro daquela cadeia, né, de acontecimentos que é o corpo animal, algo esteja acontecendo num ponto, levando aquilo que a gente está vendo ali como clinicamente manifestado. Então, procurando ali em sistema gastrointestinal, não encontrei nada específico, mas passei pelos rins dela e vi alterações como aumento da ecogenicidade da banda de diferenciação córtico-medular, né, da banda de separação córtico-medular, que seria a camada cortical mais externa do rim e a medular mais interna. Então, há um aumento da ecogenicidade. Essa região produz mais eco, porque ela está mais fibrosa, mais densa do que o habitual. Isso pode, em cães de pequeno porte, pelos longos, especialmente os braquicefálicos, não que os não braquicefálicos também não possam ter, levar a ser característico de uma alteração chamada displasia renal, que é uma alteração congênita de rim aí, que talvez seria uma classificada, vou tentar explicar, como um mau desenvolvimento do rim. Isso poderia levar a essa fibrose ali da bandinha de separação entre uma camada e outra e causar ou não problemas renais no futuro. Às vezes, talvez até um pouco mais cedo do que o habitual, já que a grande maioria dos animais, em algum momento da vida, quando começa a atingir uma idade mais avançada, vai ter algum tipo de problema renal. Então, essa Shih Tzu realmente tinha essa alteração, ficou constado no laudo a princípio, mas a gente não faz nada que possa prevenir a evolução disso daí. Apenas alguns cuidados, de repente, de manter uma alimentação um pouco mais leve, um pouco mais voltada para um paciente assim com uma predisposição anormal à doença renal no futuro. Ainda que nem todos vão desenvolver nada desse tipo. Depois nós tivemos uma pincher, ou um pincher na realidade, que estava meio amuado, a proprietária que também a veterinária notou que ele estava um pouco diferente do que o habitual, mas nada assim muito específico, não tinha vômito ainda, não tinha diarreia ainda, não tinha uma dor específica, mas quando ela pegava nele, ele parecia mais desconfortável do que o habitual. Ele já é um pincher idoso, que já tem um histórico clínico bem complicado, de já ter tido neoplasia no baço, já ter feito esplenectomia, então a gente de qualquer maneira achava importante fazer um check-up nele, já que ele é senhor e tem esse histórico ali acompanhando ele. Nós chegamos à conclusão de que, primeiro, ele estava com uma gastrite bem importante, coisa que na hora que a gente colocou o transdutor, porque como o transdutor ele é mais setorial, né, uma coisa mais que vai direto ao ponto, diferente da nossa palpação, que acaba que todos os dedos ali mexendo no abdômen, você não vai com um dedo só palpando, assim, o transdutor ele vai como se fosse com um dedo só ali chegando num ponto específico. Então ali ele sentiu dor. A gente, puxa vida, uma gastrite e tal, daí eu comentei com a veterinária e falei se ele tinha algum sintoma, né, ou sinal referente à gastrite, ela falou que a princípio não, mas então continuei indo o meu exame ali no sentido anti-horário, que é o que eu faço, e cheguei na vesícula biliar e me deparei com uma belíssima de uma mucocele. Mucocele o que é? A obstrução da vesícula biliar. Se a vesícula biliar está obstruída, seja por lama biliar, seja por uma dificuldade de motilidade biliar que pode acontecer em alguns pacientes mais idosos, ou que às vezes tem um comprometimento hepático que visualmente não é visível, mas que compromete a dilatação de ducto, a motilidade de ducto biliar ali. Esse tipo de afecção vai fazer com que a bile ali dentro vai ficando cada vez mais concrecionada, ou seja, cada vez mais densa, cada vez mais menos líquida e mais difícil de sair. Daí isso pode levar à condição de obstrução total da vesícula biliar. Bom, não vamos esquecer dos cálculos, né, que também podem causar obstrução da vesícula biliar, mas eles seriam uma coisa mais óbvia, que a gente veria logo de cara e, tudo bem, é o cálculo, então provavelmente um deles migrou e está obstruindo a vesícula. Não era o caso dele, assim, tão específico, ainda que eu tenha achado que no meio daquele monte de lama ou barro biliar, tenha observado algumas estruturas que produziam um pouco de sombra acústica, que podem indicar, sim, um cálculo biliar. Mas então ele estava lá com essa alteração. Eu comentei com ela e falei, você já pensou em tirar a vesícula dele? Ela falou, ainda não, por quê? Eu falei, então é bom você se preparar, porque ele está com uma mucocele. E o que acontece da bile ficar presa muito tempo e muito densa dentro de um lugar parado, onde não era para ela estar, né? Vamos dizer assim, a vesícula serve para armazenar bile por um período entre os teus jejuns alimentares. Você
come agora, a bile é liberada para ajudar na digestão de gordura e outras materiais alimentares ali. Então ela é liberada agora, daí ela começa a se acumular de volta e fica esperando a tua próxima refeição. Então você geralmente não passa, vamos dizer assim, mais do que 24 horas com aquela mesma bile presa dentro da tua vesícula. Mas daí, nesse caso fica, então o que acontece é que a parede começa a se digerir, a parede da vesícula biliar começa a se desprender em direção ao centro da vesícula biliar, fazendo com que ela fique cada vez mais delgada e mais predisposta à ruptura. E a ruptura pode ser sim uma emergência cirúrgica que às vezes não tem volta, porque muitas vezes essa digestão que a bile causa, acontecendo fora, né, da alça intestinal, fora de um alimento, ela pode ser muito nociva para o abdômen. Eu já acompanhei uns 2 casos de pacientes que tiveram mucocele rompida, que foi diagnosticado só quando estava rompida, e aquilo realmente causou uma peritonite severíssima, que não teve mais retorno depois. Então, na sequência, nós tivemos um labrador com rigidez uterina, ou seja, o útero e tudo estava tudo tranquilo. O útero e tudo estava tudo tranquilo, significa que a gente tinha uma suspeita inicial de piometra, mas que não se confirmou, graças a Deus, o contrário. Então, a princípio, a paciente pode ser castrada eletivamente, ou seja, sem ser dentro de uma emergência de ter que castrar já. Na sequência, nós tivemos uma Yorkshire com hiperplasia endometrial cística e ovários policísticos. A hiperplasia endometrial cística é uma formação de cistos em parede de útero, ou no endométrio, ou na parede externa, vamos dizer assim, né? Ela pode predispor a paciente a afecções como piometra, especialmente porque aumenta a taxa hormonal. Cada uma dessas vesículas ou cistos que vão se formar na parede do útero, elas estão armazenando um pouco de hormônio feminino toda vez que a paciente entra no cio ou que ela cicla normalmente. E daí isso pode predispor elas à formação de piometra. Então, geralmente até nos livros, literatura americana que fala de piometra, eles comentam que ela vem casada, assim, eles falam hiperplasia endometrial cística e piometra. Então, são 2 situações que geralmente eles assumem já que vão vir juntas. Então, quando a gente vê esse tipo de alteração aqui, a gente já recomenda que a paciente seja castrada. Não emergencialmente, mas o quanto antes. Ovários policísticos, aquela coisa que nós humanas, que em algum momento já tivemos isso na vida, ou temos isso na vida, um diagnóstico desse, sabemos como é que funciona. É um tipo de alteração cística também, e o cisto, assim como no útero, ele também vai guardar nos ovários uma carga hormonal, uma taxa hormonal maior e vai provocar desequilíbrios hormonais, porque o hormônio ele é assim, né? Muito legal enquanto ele está dentro dos níveis normais. Assim que ele ultrapassa ou diminui, ele já se torna completamente louco, já afeta completamente a vida do paciente. E o hormônio feminino, especialmente, que é vamos dizer assim, um sistema complexo, que a gente tem um intrincado de período em que um deve funcionar, em que o outro deve ficar mais reprimido, em que um aumenta e o outro diminui, e que vai ter essa oscilação assim mensal. Por exemplo, no nosso caso, né, você ter uma taxa um pouquinho maior ou um pouquinho menor já causa uma alteração muito grande no funcionamento, inclusive alterações comportamentais e de humor, que nas cadelas em particular pode se refletir em pseudociese, né, que seria a gestação psicológica, alteração comportamental de agressividade, às vezes de marcação de território, às vezes comportamento masculinizado, vamos dizer assim, né, de tentar cruzar com outras fêmeas, enfim, são vários fatores que podem acontecer aí que estão relacionados com os ovários policísticos. Então, por isso, mais uma vez, a recomendação da castração, porque isso, inclusive, pode predispor a paciente a câncer de mama, que já é uma alteração que fica, vamos dizer assim, atrelada ao hormônio feminino, e se ele está em maior quantidade, significa que a gente tem uma maior chance ainda de ter câncer de mama. Então, daí depois nós tivemos um pastor com hérnia perineal e hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna é uma condição que acontece em todos os pacientes senis e inteiros, ou seja, não castrados, que ainda tem as 2 bolinhas lá dentro do saquinho. Eles vão ter uma taxa de testosterona cada vez mais cumulativa, vamos dizer assim, dentro daquele organismo deles, e o tamanho da próstata, que é essa glândula que fica ali na volta da uretra, na saída da bexiga, o tamanho da próstata está diretamente relacionado com a quantidade de testosterona. Então, conforme vai ficando mais velha, essa próstata tem uma tendência a ir ficando cada vez maior.
E assim como várias coisas da velhice, uma tendência a endurecendo, né, vamos dizer assim, de ficar a articulação mais rígida, de ficar com o rim mais fibroso, com o fígado mais fibroso, acontece com a próstata também, ela vai ficando mais fibrosa. Então a uretra, que passa exatamente, tem a próstata aqui, ela passa exatamente no meinho da próstata. A uretra ali naquele meio, num ambiente externo fibroso, ela tem um pouco mais de dificuldade às vezes para passar. E assim como a uretra é afetada e o paciente pode ficar mais predisposto a fazer cistite, porque ele não consegue às vezes eliminar toda a urina que está dentro da bexiga, ele também às vezes não consegue eliminar todo o cocô de maneira adequada, porque assim como a uretra está ali no meinho da próstata, a próstata está aqui e embaixo dela, ou dorsal a ela, a gente tem a passagem do cólon aqui embaixo, que é o intestino grosso. Então as fezes passando por aqui. Então essa próstata aumentada, ela vai comprimir esse cólon aqui e vai fazer com que de repente esse paciente tenha mais dificuldade para ir ao banheiro. Nesse caso aqui, ele tinha hérnia perineal, ou seja, hérnia na volta do períneo, que é o músculo que fica ao redor do ânus ali, né? Então, provavelmente o que aconteceu foi que ele teve que fazer uma força extra para ir ao banheiro, não conseguiu ou conseguiu em pequenas quantidades e acabou fazendo uma hérnia ali por causa do esforço físico que ele fez. E a hérnia é um dilaceramento ou às vezes um afrouxamento das fibras musculares que fechadinhas estão funcionando dentro do seu propósito. Agora quando você abre, de repente, a alça intestinal não pode ver um buraquinho que ela tem que se enfiar, então ali nós tínhamos observado a região do períneo com alças intestinais ali na volta. Uma condição bem dolorosa e por isso o paciente teve que ser até anestesiado para poder fazer o exame, porque senão ele não tolerava o toque ali na volta. Depois nós movemos para um cãozinho sem raça definida, ou seja, um SRD, vira-latinha, que a proprietária adotou, já tem um tempo, ela tem um padrão alimentar desse animal um pouco, vamos dizer assim, inconstante, que de vez em quando é fornecido comida, às vezes é ração, às vezes ele não quer comer ração, daí oferece comida, vamos dizer, temperada de seres humanos, e esse paciente então tem uma sensibilidade gastrointestinal bem evidente, relata a proprietária que ele vomita, vamos dizer assim, todos os dias praticamente, ou pelo menos uma vez a cada 2, 3 dias, o que é uma frequência alta e não é normal, por isso ele foi avaliado e nós descobrimos que ele tinha nada menos do que uma pancreatite crônica ali, ou seja, uma inflamação pancreática crônica que já vem acontecendo há um tempo. Isso pode predispor o paciente a diabetes e outros tipos porque a insulina, né, é produzida ali pelo pâncreas mesmo, então às vezes quando você tem uma inflamação crônica pode ser que você produza insulina demais e isso faz com que as taxas de açúcar no sangue caiam muito, ou então você produz insulina de menos, que faz com que as taxas de açúcar no sangue ou glicemia fique muito alta. Então, a gente tem que sempre avaliar a glicemia de um paciente nessa situação. Ali a gente até avaliou já logo na hora com aqueles medidores tipo para diabéticos, mas que são os portáteis, e a princípio não havia nenhuma alteração detectável. Porém, é um paciente delicado que a gente tem que acompanhar. Foi orientada a proprietária que ela fizesse uma alimentação talvez mais regrada, mais dentro do esperado, para que o paciente conseguisse ter uma expectativa digestiva, vamos dizer assim, estou acostumado a comer a ração X, então todos os dias eu vou comer a ração X, meu corpo está acostumado a digeri-la. Depois nós partimos para uma lhasa com piometra, claro, que é aquela infecção uterina, né, que a gente já comentou em um vídeo específico sobre isso, que é um assunto meio extenso, que tem muitos pequenos desenrolares, vamos dizer, se vocês se interessam, por favor, procurem aqui no canal um videozinho chamado exclusivamente piometra. Aí vocês vão ver do que se trata especificamente, caso tenham essa curiosidade. Depois a gente passou por um persinha que estava com algum quadro de diarreia, mas que a princípio não tinha nenhuma alteração visível ao ultrassom, então assume-se que talvez o caso dele fosse ou uma agudização de uma doença intestinal inflamatória, que a princípio ele havia tido esse diagnóstico há alguns anos atrás, faz controle com corticosteroides por via oral, de uso crônico já, então penso eu que duas combinações podem ter acontecido aqui, ou então ter agravado ou agudizado, vamos dizer assim, a doença intestinal inflamatória, ele manifestado uma diarreia, ou então por causa do uso crônico do corticosteroide ou corticóide via oral, ele pode ter feito uma lesão renal que levou a ulceração de mucosa gastrointestinal e daí por isso uma alteração de gastroenterite, vamos dizer assim, compatível com gastroenterite, para você ver como é importante a gente ligar um sistema com o outro, como as coisas não estão necessariamente separadas uma da outra. Depois nós chegamos na gatinha de 26 anos, que nós fizemos ultrassom sim, 26 anos. Diz a proprietária até no dia seguinte que ela, refazendo os cálculos, achava que ela não tinha 26, mas sim 27. Mas a princípio nós vamos assumir que 26 anos ali estava já mais do que razoável para uma gatinha. Uma SRD cinza, de olhos verdes, assim, coisinha mais bonitinha, cinza asfalto, assim.
ela, a princípio, vamos dizer assim, né, vivendo uma vida senil, assim, não tinha, ela é cardiopata, então ela tinha dificuldades visuais bastante por causa de pressão alta, essas coisas, para não dizer que ela não enxergava praticamente nada, já ficava mais deitadinha do que ativa, né, vamos dizer assim, mas se alimenta sozinha, de vez em quando levanta da caminha, ainda que faça xixi na cama, então o controle do esfíncter já está um pouco mais comprometido, porém foi um privilégio muito grande fazer ultrassom